Que hoje seja mais um dia maravilhoso, né? Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para todos nós, né? Que Deus continue conosco, nos abençoando e trazendo sobre nós as melhores bênçãos, né? As bênçãos que com certeza nós precisamos. Que a glória de Deus repouse sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Paz esteja com todos. Aleluia. Mais uma vez neste dia, que o Senhor venha operar poderosamente. Glória a Deus. Eu queria desejar tudo de bom, né? Mais uma vez nesse dia, para a vida de cada um de vocês e que seja mais um dia maravilhoso, né? Para a sua casa, para a sua família. Nós estamos precisando da bênção e a bênção ela é importante, né? Nós vamos falar um pouco agora, né? Neste dia, sobre um assunto que é importante, né? Nós temos que sabê-lo como várias diretrizes que a Bíblia dá, né? Toda diretriz que a Bíblia dá tem um princípio. É como, por exemplo, os 10 mandamentos são 10, não são 9, né? Não adianta você dizer, eu cumpro 10, dos 10 mandamentos eu cumpro 9, então vou agradar a Deus, não. Para Deus 10 é 10, né? Se Deus mandou 10, tem que ser 10. Não adianta. Ele não mandou 30, 50, ele mandou 10. Então tem que se observar os 10 que ele mandou. Então nós temos que ter sabedoria, né, em observar os pontos que a palavra de Deus nos traz de diretriz, que é para o nosso próprio bem, para que a gente possa viver melhor, né? Então neste dia, né, eu quero te abençoar com uma palavra. Eu queria ler com vocês uma história muito bonita em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 ao 17, né? Uma história maravilhosa que tem um assunto do qual nós queremos falar com vocês, né? Sobre o tempo de honra, né? Nós estamos vivendo na necessidade de um tempo de honra para restaurar nossa história, né? Quantas pessoas, infelizmente, estão sofrendo por conta da desonra. Então nós temos que ver a importância desta palavra, né? E vamos citar algumas situações para poder, na verdade, embasar a nossa fé e termos, na verdade, a chance de sermos ajudados e ajustados espiritualmente através da palavra, né? A maior autoridade é a palavra de Deus e a gente tem que usá-la. Então eu queria ler com você em 2 Samuel capítulo 21, versículo 15 ao 17. Se você tem aí a Bíblia, a palavra, você pode abrir ou então você pode ouvir através dessa live. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus. Ficando Davi muito fadigado, Is-Benoni descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Glória a Deus. Em cima desse texto, amado, eu queria trazer uma palavra de direção, de reflexão para a nossa vida, né? Da importância da honra, né? Nós vemos através da atitude desse servo, né? Abissai era um dos comandantes de Davi, né? A honra, né? Ele, na verdade, foi socorrer o seu líder. E ali, todos os outros discípulos, né? Todo o seu exército disse: olha, você não vai mais sair para a batalha, né? Porque tem um interesse, na verdade, do inimigo em destruir exatamente você, né? Para que se apague a lâmpada de Israel.
É claro, a lâmpada de Israel é Deus, né? Mas Deus sempre usa um líder para que ele faça a diferença. A gente vê que no livro de Juízes, toda vez que um líder perecia, né, se você for ler o livro de Juízes, o povo começava a perecer. Então, Deus sempre usa alguém para poder mudar a realidade de uma região, de uma localidade, né? E, na verdade, Deus tem levantado você, né, para fazer diferença na sua casa, no seu lar, no meio da sua família. Para isso, né, com certeza você precisa ter as atitudes, as melhores atitudes, as atitudes, na verdade, honráveis, aonde você tem o princípio de honra em relação àqueles que estão à sua volta, né, os seus familiares, seu pai, sua mãe, né? Tudo isso aí é importante, né? Nós vemos que muitas pessoas perdem certos direitos, infelizmente, por conta disso. A palavra de Deus, ela diz assim, por exemplo, no Salmo 4, versículo 4: irai-vos, mas não pequeis. Né? A ira, ela pode vir a qualquer um, qualquer pessoa em um dado momento, por uma situação que o desagradou, ele pode se irar. Ele não pode pecar, né? O que se tornaria o pecado? É a pessoa continuar irado, amanhecer irado, passar a semana irado, ali, eu estou magoado, eu estou ferido, eu estou não sei o que, eu estou revoltado, né? Por conta de quê? Por conta de, na verdade, ter acontecido alguma situação, talvez até merecível, né? Porque às vezes a gente é muito dengoso, né? Quer, na verdade, que tudo nos seja favorável. Isso aí pode nos prejudicar. E pode nos levar, na verdade, a começar a ter atitudes desonráveis. Na Bíblia, ela conta uma história no livro de Esther, né? Esther chegou, na verdade, aonde ela chegou, ela, na verdade, ganhou o direito de se tornar rainha, quando a rainha Vasti perdeu, né, o seu direito através da desonra. A história conta, se você for ler em Esther no capítulo 1, que o rei Assuero, né, um dos reis da Pérsia, ele, na verdade, fez uma grande festa, e ali, no momento da festa, né, 6 meses de festa, 180 dias, né, ele fez um pedido, né, para que a rainha se apresentasse, e disse que a rainha era muito formosa, né, talvez se aproveitou pelo fato de, não, eu sou a rainha de tudo, né? Então a pessoa se exaltou por aquilo e não foi, né? Usou, na verdade, talvez da sua formosura, porque talvez o rei vivia encantado, porque com certeza devia ser uma mulher bela, e ela desonrou o rei. O rei não foi, o rei pediu para que ela entrasse e ela se apresentasse, ela disse que não ia. E com aquilo ali, aquela mulher perdeu o direito. A desonra, a atitude desonrável daquela mulher fez com que ela perdesse o direito, na verdade, de ser rainha, né? Quer dizer, daí foi onde, na verdade, acabou surgindo um decreto aonde fossem escolhidas pessoas, e Esther estava no meio e foi uma bênção, na verdade, para o povo de Deus. Mas o princípio que sujou ali, na verdade, a rainha Vasti, foi exatamente a sua atitude desonrável. Então, nós não podemos viver uma vida desonrável, desonrando, seja os nossos pais, os nossos amigos, aqueles que estão à nossa volta. Jesus, ele disse o seguinte, que enquanto nós estamos no caminho, nós temos que viver em concordância até com o inimigo, para que a gente não seja encerrado na prisão, né? Porque a pessoa, às vezes, quando vive ali revoltada, né, achando que tem direito de desonrar. Você vê que Miriam e Arão, eles quase tentaram desonrar Moisés, porque diz que Moisés era casado com uma mulher, na verdade, cuxita, né? E diz, quem é você, né? Você é casado com uma mulher estrangeira, né? Não é como nós. E o que foi acontecer com Miriam? Ela se tornou leprosa, né? E passou 7 dias. Moisés, mesmo intercedendo, disse, não, ela vai ficar ali até esse período, porque ela foi desonrável, né? Então, às vezes a desonra pode trazer uma grande maldição para a vida da pessoa. No texto que eu falei para você de Esther, no capítulo 1, a rainha Vasti perdeu o seu direito por atitude desonrável. Então, a desonra, ela pode trazer, infelizmente, né, uma desgraça para a nossa vida. Então, quantas pessoas hoje, na atualidade, né,
tem vivido uma vida desonrável em relação às suas lideranças, a respeito, a falta de respeito. Quantas pessoas não respeitam seus pais? É mais fácil um pai e uma mãe respeitar um filho do que um filho, na verdade, respeitar os pais, né? A gente vê o pai fazendo de tudo. Antigamente, na minha época, a mãe, quando ia fazer uma comida, uma coisa, o melhor era para o pai, né? Era honra, porque era o cabeça, né? Quer dizer, uma atitude honrável que vinha de uma tradição, na verdade, da época. Hoje em dia, não. Às vezes o pai é o último lugar. E às vezes até o pai permite, né? Não, eu já desfrutei muito, né? Deixa aí meu filho agora, que é mais novo. Então, às vezes, acabam os filhos, na verdade, recebendo uma honra que não é para ser recebida. É como Deus. Nós temos que honrar Deus, Ele é superior sobre nós, né? Existe uma questão hierárquica e nós temos que ter cuidado. Se você quer ter progresso, você quer ter sucesso, se você quer ter bênção, seja uma pessoa que honra. É por isso que a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe para que tu viva muito tempo sobre a terra, né? Às vezes a pessoa pode até viver 100 anos, até sendo desonrado aos pais, mas vive uma vida infernal, então não adianta de nada, né? É melhor você viver 30 anos de alegria, de paz, de sucesso, de progresso, do que você viver 100 anos sofrendo. Quando a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe para que tu viva muito tempo, é ter uma vida confortável, ter uma vida feliz, ter uma vida, na verdade, não desagradável e não sendo desonrável. A Bíblia diz que tudo que eu semeio, eu colho, né? Que não adianta se enganar. Então, não adianta eu me justificar sendo servo de Deus para ser desonrável, na verdade, seja com quem que seja com os meus superiores, seja com o meu pai, seja, na verdade, com a minha mãe, seja com alguém que na verdade mereça, porque também a palavra de Deus diz que nós devemos pagar a tudo que é devido, a quem imposto é imposto, na verdade a quem honra, honra. Então existe um princípio que nós devemos viver, nós não podemos viver de qualquer maneira. Quando você vive de qualquer maneira, você pode estar tentando cumprir aquilo que a Bíblia diz, que é os tempos de Noé, que vai vir a destruição nos dias finais, né? Será como no tempo de Noé. Cada um fazia o que queria e bem entendia. Nós encontramos também uma situação em Noé, logo ali no início, né, da formação da humanidade, quando Deus permitiu a destruição dos povos, né, da terra na época de Noé, e escapou Noé e toda a sua família. E nós vemos mais uma vez, né, o inimigo agindo através de uma vida, né? Cão, o seu pai ultrapassou os limites, né? Tomou muito vinho ali no momento da vinha, ficou nu, né, embriagado. E o que aconteceu? Cão foi lá, zombou do seu pai, chamou os seus irmãos, e os seus irmãos, Sem e Jafé, tiveram outra atitude, né? Viraram as costas, foram lá, botaram uma capa sobre o seu pai para não ver a sua nudez, quer dizer, um respeito, honra. E o que foi que aconteceu? Quando Noé acordou, eu vou ler para você o que foi que aconteceu, quando diz assim, o texto em Gênesis 9, versículo 20 ao 27. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro da sua tenda. Então ele estava dentro da sua tenda. Pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, e ambos, andando de costas, de rostos desviados, cobriram a nudez de seu pai, sem que visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos de seus irmãos. E ajuntou e disse: bendito seja o Deus de Sem, Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Veja que, infelizmente, né, com toda certeza, certas maldições que nós vemos hoje em dia de escravidão, de pessoas na posição apenas de servos, de escravos, é exatamente pela maldição que vem dos 3 que formaram toda a humanidade, né? Porque as 3 pessoas que formaram toda a humanidade que nós temos até hoje foi Sem, Cão e Jafé. E sobre a descendência, na verdade, de Cão, né, Canaã,
essa descendência foi, na verdade, decretada uma certa maldição. Por quê? Porque, infelizmente, ele teve uma atitude desrespeitável. Ele desrespeitou o seu pai. Ele não se preocupou em honrá-lo. Então, você como servo de Deus, você, mulher, não haja como Vasti, né? Não utilize se é casada, do desrespeito em relação ao seu marido, né? Há muita briga hoje em dia para todo mundo ser o primeiro, né? Não interessa quem é o primeiro, interessa que Deus esteja conosco, né? Tem gente que é uma disputa para querer, na verdade, eu não aceito, eu quero mandar, né? Eu quero fazer tudo, né? Nós temos que aprender o nosso lugar. Se nós queremos ser abençoados por Deus, nós precisamos entender o nosso lugar, a nossa posição. Nós não podemos utilizar, todo mundo é igual, né? É como os dois criminosos na cruz. Um disse assim, olha, esse aí não fez mal nenhum. Nós estamos aqui porque merecemos, né? Ele respeitou Jesus. E o outro, não, olha, se tu é filho de Deus mesmo, tira nós daqui. Salva a ti e a nós, né? Desrespeito. O lógico seria dizer o que aquele homem disse, né? Nós estamos aqui, é um comedor de feijão igual a gente, nós estamos aqui do mesmo jeito que ele, sofrendo, né? Então, mostra aí que tu é filho de Deus, né? Não teve respeito, não conseguiu reconhecer. Reconheça, na verdade, a sua posição. Seja como o filho pródigo que depois de gastar tudo, pensou assim, rapaz, eu vivia tão bem, né, com meu pai, quando eu obedecia as regras, vivia ali com o meu pai, eu vivia tão bem. Agora eu estou aqui, né, comendo essas bolotas como um bicho, né, jogado. Então tem que se cair em si, tem que se conscientizar, na verdade, como eu devo andar. Como eu citei para você, Salmos, né, 4, versículo 4, ele diz, irai-vos, mas não peque. Né? Todo mundo tem o seu momento de ira, pode chegar a se irar, não pode é pecar. Irar-se pode se irar, até Jesus se irou, expulsou pessoas do templo, né? Tirou pessoas que estavam desrespeitando ali o templo, através de viver uma vida comercializando dentro do templo, não fazendo as coisas para a glória de Deus, porque o que nós temos que fazer tem que ser para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Né? Para quê a nossa glória? Nós não somos nada. Né? Nós morremos. Quantas pessoas a gente tem morrido? Pastores, servos, discípulos, homens e mulheres, tem morrido. A doença tem pegado todo mundo, pega todo mundo, não tem isso não. Nós temos que ter humildade, entender que nós não somos nada. Se o Senhor não estiver na nossa vida, o que será de nós? Então, uma dica para você neste dia, né, que eu quero dizer para você, seja uma pessoa mais honrável. E se você desonrou alguém, se arrependa, né? Porque talvez você possa até estar vivendo uma vida aprisionada, sofrida, né? Porque você continua perseverando em viver uma vida desonrável, uma vida onde você acha que tem motivo para desonrar. Quer dizer, Canaã podia dizer que tinha todo motivo para desonrar o pai, porque o pai não desrespeitou, tanto embriagou-se, né? Ficou bêbado, como na verdade ficou nu. Ele dizia assim, não, eu tive direito de zombar, um homem desse não tem respeito nem com si próprio, por que eu vou respeitar? Né? Mas era o pai, era a honra, né? Nós temos que respeitar, independente se era alcoólatra. Meu pai foi alcoólatra, eu nunca, na verdade, principalmente depois que eu me converti, eu desrespeitei por causa disso, né? Ajudava ele, toda vida que ele me procurava, né? Sem perguntar, ele vai para beber, ele vai fazer o que não presta, não é meu pai, né? Então, sempre o honrei, né? Sempre honrei. Então, até hoje, né, minha mãe me respeita, né, porque diz que eu sou, na verdade, seu pai na fé, porque eu a honro. Então, nós temos que honrar para que a gente possa, na verdade, ser protegido pelo céu, né? A Bíblia diz, Jesus falou o seguinte, quando nós estivermos orando, se nós lembrarmos que temos alguma coisa contra alguém, vamos perdoar, porque se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Às vezes as pessoas querem ser perdoadas só pelo fato de achar que acreditam em Deus. Isso aí é fácil, acreditar até o demônio acredita. Mas não tem a atitude correta, né? É perigoso nós andarmos de uma forma desigual com a palavra de Deus. A palavra de Deus existe para nos ajustar. E muitas pessoas não querem acreditar na palavra de Deus, muitos que se denominam ateus, para exatamente não achar que vai ter que pagar um preço, mas vivem pagando um preço. Todos aqueles que aderem ao ateísmo, né, que aderem, na verdade,
dizerem que são contra Jesus, isso, vive uma vida macabra, sofrida, né? Vive em paz, em bênção, quem vive reajustado com os princípios que a palavra de Deus determina. Então, que você possa ser como o servo de Davi, que protegeu o seu líder, que quis proteger o seu líder. Porque protegendo o seu líder, você está protegendo a você mesmo. Abençoando o seu líder, você vai estar abençoando a você mesmo. Se você respeitar os seus pais, como Sem e Jafé protegeram seu pai e procuraram nem olhar a sua nudez, você vai ser abençoado como eles foram abençoados. Quer dizer, os europeus são prósperos, né? Todas as pessoas que descendem tanto de Sem, através das riquezas, né? Não tem nada lá, né? Naquelas regiões árabes, são prósperos, riquíssimos, os sheiks, petróleo, muito dinheiro. Não tem nada para plantar, não tem nada para fazer floresta, nem nada, mas tem riquezas através do petróleo que domina o mundo. Os descendentes de Sem, né? Os semitas, os israelitas também, e os europeus, né? Há prosperidade naquele local. E aonde, infelizmente, né, predomina a não prosperidade na vida de alguns povos, com toda certeza, são aqueles que infelizmente descendem, né, de Canaã, que foi determinado que eles sobreviveriam, mas seriam servos, né? Seriam servos tanto de Sem como de Jafé. Então, que você neste dia, né, se preocupe em viver uma vida honrável, uma vida onde você honra, a vida como eu citei aqui, né, você seja capaz de respeitar aqueles que possivelmente estão sobre a sua vida, para que você não perca a bênção. Porque ninguém, na verdade, vai ser obrigado por Deus a nada. Deus, ele deixa todo mundo, a Bíblia diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então nós temos que nos preocupar em fazer a vontade do Pai que está nos céus. Deus, ele quer nos abençoar através da sua palavra. Por isso, mesmo com pandemia, mesmo com todo tipo de coisa que tem acontecido, ele tem usado pessoas para nos trazer palavra, para que nós sejamos reajustados corretamente para a salvação. O tempo está próximo, meus amados. O tempo está próximo. O que tem acontecido sobre a terra, eu tenho 56 anos de idade, né? Vamos dizer que eu comecei a ter noção da vida com uns 10 anos, do que era a vida, 10 anos, porque com 10 anos você tem uma consciência melhor da vida, né? Não experiência, mas tem, pelo menos uma consciência da vida. Vamos dizer lá, 46 anos, desde uma consciência, eu nunca vi tanta coisa ruim que tem acontecido, né? Nunca vi. Tantas coisas do jeito que está acontecendo. É um anúncio dos finais, dos tempos finais, né? Possivelmente ainda não é o fim, mas é um anúncio dos finais. Eu estava falando até ontem com um rapaz, eu estava dizendo assim, olha, eu não quero ficar aqui não, eu quero ser arrebatado, né? Felizes os que estão passando dessa, né, para uma melhor, que estão no Senhor. Porque aqueles que não se colocarem em Deus, infelizmente eles vão ter que pagar o pato quando as coisas começarem realmente a acontecer. Hoje já é um anúncio, tudo que tem acontecido aí já é um anúncio. E eu estou dando essa palavra para você, para que você se cuide, para que você, se você viveu uma vida desonrável em relação às pessoas, se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa com quem você desrespeitou, pessoas que talvez levaram a palavra para você, que te ajudaram espiritualmente, que fizeram algo pela sua vida, e tem pessoas que ficam procurando as falhas das pessoas, né? Na verdade, Canaã pegou a falha do seu pai, né? A nudez do seu pai, e quis se justificar, mas ele recebeu foi uma maldição por causa daquilo. Não adianta você querer justificar que você vai desrespeitar, que você vai fazer algo em relação a alguém que é uma autoridade sobre você, se justificando que essa pessoa não tem autoridade pelo fato dela estar cometendo alguma coisa errada, né? Não foi o fato de Noé ter cometido algo errado que justificou o que Canaã fez. Ao contrário, ele foi perder a sua descendência. Então, tenha cuidado, tenha conhecimento da palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, coloque em prática enquanto é tempo, para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida. Deus, através dessa palavra, quer te dar o melhor,
né? Ele quer te dar o melhor. Às vezes a pessoa quer o melhor só, fale coisas boas, bonitas, maravilhosas, eu vou enriquecer, eu vou vencer, eu vou ter prosperidade, eu não vou ter nenhum mal. Só quer coisas, na verdade, boas, mas não quer aquilo que João diz, né, em Apocalipse. Ele diz que quando a palavra veio foi um negócio amargo, mas depois ele se conscientizou e se tornou, na verdade, algo bom. Então a palavra vem para tentar nos ajudar, e que essa palavra neste dia tenha te ajudado, e que algo bom venha sobre a tua vida através de você ouvir esta palavra e passar a ter um comportamento melhor diante do Senhor. Esse é o nosso propósito. Se nós não nos preocupássemos com vocês, se não tivesse uma preocupação eu como líder em relação à vida de vocês, eu não ia me preocupar em falar nada, eu ia viver a minha vida, mas estaria pecando diante do Senhor, porque não está me importando, na verdade, com o bem-estar. Nós temos que ser como Sem e Jafé, que se preocuparam ali com seu pai e cobriram. Então, eu tenho que me preocupar em fazer o melhor, em fazer o bem, em transmitir algo que ajude a sua vida a você chegar um dia na glória, né? Na salvação eterna. E esse o propósito, na verdade, daquele que acredita em Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente, né, em mais essa live, neste dia, e que meu desejo é que coisas melhores possam vir sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Eu vou orar e vou, na verdade, pedir a Deus que Ele abençoe poderosamente você que está conosco neste momento, em nome de Jesus. Deus, eu entrego nas tuas mãos esta casa, este lar, esta família, Pai. Eu abençoo em mais um dia todos esses que aqui ao vivo, Pai, estão ouvindo esta palavra. E eu te peço que a tua glória, o teu poder, a tua unção repouse sobre esta casa, repouse sobre este lar, repouse sobre essa família. Que coisas maravilhosas possam acontecer no meio desta família. Que eles venham a ter atitudes honráveis e que esta honra venha trazer todas as vitórias necessárias para a sua vida. Eu entrego cada um desses nas tuas mãos. Eu os abençoo, Pai, pedindo que anjos possam, na verdade, intervir contra todo o mal que tentar entrar nesta casa, neste lar, nesta família. Que tu possa enviar o anjo da vitória para trazer a bênção sobre cada um desses filhos. Que tu possa encher esta casa com a tua glória, com a tua bênção. Que o Espírito Santo possa reinar, trazendo a direção para cada um desses filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe poderosamente e que as vitórias dos céus continuem na tua vida, em nome de Jesus. Deus nos abençoe mais uma vez e que a vitória continue com cada um de nós. Amém. Deus abençoe.